O que eu vou te contar agora é uma história macabra da Europa medieval, onde a presença de inúmeras doenças pairava como uma sombra constante para aquela população. Entre esses horrores, destacavam a perturbadora epidemia da dança, de 1518. E nesse sinistro episódio, almas atormentadas foram tomadas por uma força inexplicável, forçando a dançar de maneira freneticamente por dias. O desfecho, no entanto, já era óbvio, com muitos participantes sucumbindo ao esgotamento extremo, dançando mesmo até a própria morte. Fala, curiosos! No vídeo de hoje, vamos explorar e revelar todos os segredos dessa dança mortal. Mas antes de já, deixe seu super like e se inscreva no canal. Agora, sem mais demora, vamos ao vídeo. Primeiramente, vamos voltar para as sombras obscuras de junho de 1374, lá na cidade medieval de Arred, na Alemanha. O lugar que se tornou palco de uma terrível manifestação, que foi a Praga da Dança. Um sofrimento que desencadeou de forma implacável, estendendo seus tentáculos sinistros pelo vale. Em junho de 1518, um presságio sombrio envolveu a pequena casa de Falktrofia, lá em Istambul, na França. E, em um desdobramento inexplicável, com um aspecto dançante, a moça se entregou a uma dança macabra, que não conhecia limite. Uma aura sinistra envolveu a atmosfera quando ela começou a dançar, um ritual macabro que persistiu implacavelmente por dias. O marido, testemunhando a esposa dançar sem cessar, viu-se tomado por um aborrecimento profundo, enquanto a moça mergulhava no dia interminável da dança. Seu marido testemunhava a impotente e agonizante coreografia que a consumia. De tanto dançar, a moça acabou desmanhando e, cansada, dormiu a noite toda com o sono bem agitado. E vocês pensam que ela parou de dançar? Nada disso, meus amigos. Assim que o primeiro raio do sol fungiu, a moça, numa obsessão dançante, foi para a rua e começou a dançar. E uma multidão, irresistivelmente atraída pelaquele espetáculo grotesco, cercou a dançarina. Ela continuava a rodopiar no silêncio frenético, ignorando todo e qualquer apelo à razão. Seus pés, ensanguentados e maltratados, pareciam aos alheios à dor, dançando como se estivesse compelido por força além da compreensão humana. Diante desse mistério insondável, uma pergunta ecoava sinistramente na mente de todos. O que fazia Falktrofia dançar descontroladamente? E por que as sombras da noite não conseguiram libertar desse feitiço aterrador? E quando você pensa que as coisas não vão piorar, aí que você se engana. Em pouco tempo, um sinistro coro de mulheres, aproximadamente 30 almas, se perdiam ao se unir àquela dança, criando o fatal princípio da mais estranha praga a assolar a Europa medieval. A mania da dança, como ficou imensamente conhecida, estendeu suas garras afiadas para abraçar mais vítimas lá em Istambul. O cronista Daniel Spicklin, testemunha ocular dessa calamidade, relatou que mais de 100 pessoas foram arrastadas pela dança sinistra, enquanto outros especulavam que o número de condenados ultrapassava as trevas de 400 almas. A epidemia, como um câncer nefasto, infiltrou-se rapidamente nos alicerces da cidade, transformando-se em uma crise incontrolável. O Conselho Municipal, impotente diante da loucura contagiosa, viu-se perplexo, sem uma única ideia de como conter a dança macabra que ameaçava devorar a própria essência da cidade. E nesse surto macabro, os dançarinos, como marionetes sobre uma maldição desconhecida, formavam círculos entrelaçados, segurando-se mutuamente pelas mãos, entregavam-se às danças frenéticas, mergulhando em delírio selvagem que se estendiam por horas. No ápice desse delírio perturbador, eles colapsavam no chão, exaustos e consumidos pela dança ensandecida, como se suas almas estivessem sendo arrastadas para além do limite da própria existência. Apenas uma sinistra certeza pairava sobre aquele cenário apavorante. Os dançarinos mergulhados na dança maldita não experimentavam alegria nenhuma, e em um delírio de tormento, retorciam-se em agonia, implorando por misericórdia e gritando por ajuda, enquanto era consumido pelo pesadelo que a dança havia se tornado. À medida que o verão avançava, a epidemia da dança, como uma entidade insaciável, começou a ceifar a vida, alimentando-se das almas enlouquecidas que dançavam à beira do abismo, sem encontrar redenção ou alívio para os seus tormentos. O conselho da cidade ficou perplexo diante do surto desenfreado e desesperadamente procurou médicos locais na esperança de diagnosticar a origem macabra do mal que assolava Istambul. Depois de descartar causas astrológicas e maldições sobrenaturais, os médicos proclamaram uma explicação tenebrosa para aquela situação. Falaram que as vítimas dançavam impulsionadas por um desequilíbrio conhecido como sangue quente. Segundo as autoridades médicas clássicas, conforme descrito por Galen, sangue quente podia inflamar o cérebro, mergulhando os afligidos na insanidade. O derramamento de sangue era a resposta óbvia, já que remover o sangue quente ajudaria os dançarinos, mas a sua dança maníaca tornava isso impossível, deixando os dançarinos à mercê de uma tormenta de desespero e agonia, já que eles não conseguiam ficar parados.
Em um giro sinistro dos acontecimentos, a cidade, desesperada por uma cura, prescreveu uma dose cruel de mais dança. Contrataram um músico para tocar músicas estimulantes na esperança que pudesse parar a dança. Agora, que loucura dessa galera, né? Mas, na verdade, os músicos contratados só piorou as coisas. Mas como aqueles músicos só estavam ali para receber ordem, eles continuaram tocando a música. E sempre que os corpos exaustos hesitavam e tentavam diminuir a velocidade da dança, os músicos cruéis, regentes da aflição, aceleravam ainda mais o ritmo, mergulhando os atormentados em um redemoinho de desespero, onde a música se tornava uma trilha sonora insana de uma dança que parecia nunca ter fim. Assim, diante da macabra certeza que a mania da dança era uma maldição que amaldiçoará Estrabolo, o Conselho Municipal vislumbrou um futuro sinistro que demandava a repreensão do pecado na cidade. Iniciando um ritual sombrio, as autoridades fecharam as portas das casas de jogos e bordéis, acreditando que o jogo e a prostituição haviam enfurecido os santos, desencadeando assim a praga dançante como punição para eles. A cidade então lançou-se em uma caçada impiedosa, aprisionando e banindo todos aqueles envolvidos nessas atividades profanas, enquanto tentava acalmar a ira divina. Estrabolo realizou oferenda desesperada aos santos, incluindo uma vela colossal de 100 libras destinada à catedral. No entanto, mesmo essa oferta monumental não conseguiu deter a implacável praga da dança, transformando a cidade em um teatro sombrio, onde as sombras do pecado dançavam em desafio à própria piedade divina. Enquanto a mania da dança continuava sua cruel infestação em Estrabolo em 1518, a cidade, desesperada por uma cura, lançou-se em busca do socorro divino, voltando-se para o martirizado São Vítor. Este santo, torturado de forma inimaginável em 303 d.C., ainda na sua infância, suportou as crueldades ordenadas pelos imperadores romanos Diocleciano e Maximiliano, e foi jogado em um caldeirão de chumbo fervente com alcatrão e posteriormente atirado a um leão faminto. São Vítor, segundo a lenda, emergiu ileso do caldeirão, enquanto o leão, em vez de devorá-lo, limitou-se a lamber apenas suas mãos. O paradoxo entre o sofrimento e a transcendência marcou a ascensão de São Vítor aos portões do paraíso após a sua morte, onde ele se tornou um santo. Contudo, a intervenção de um ser divino, cuja história estava entrelaçada com a dor extrema, não conseguiu deter a dança demoníaca que assombrava Estrabolo, transformando a cidade em um cenário onde os tormentos pareciam desafiar até mesmo a proteção celestial. E São Vítor, cuja fama de curar doenças, especialmente aquelas ligadas a membros trêmulos e debilitados, era tão venerado que emergiu como a última esperança celestial de Estrabolo. A cidade, ansiosa pela intervenção divina, depositou suas esperanças na possibilidade de que as notáveis qualificações de São Vítor a consagrasse como um padroeiro da dança, pois uma aura celestial pairava sobre aquela escolha, na expectativa de que o santo, cuja história estava entrelaçada com a superação de tormentos, e pudesse trazer alívio àqueles cujos corpos dançavam sobre o jugo implacável da aflição. E na beira do final de verão, enquanto a mania da dança continuava a lançar sua sombra sinistra, Estrabolo, em um ato de desespero, tomou uma medida drástica. Um cronista, testemunho do ritual derradeiro, descreveu que a cura se desenrolava, onde os dançarinos eram colocados em carroça e despachados rumo ao santuário de São Vítor, localizado no topo de uma montanha. Mas mesmo assim, diante do altar sagrado, as almas dançantes desabavam em agonia, e o sacerdote, em uma missa desesperada, ungiu com pequenas cruzes e sapatos vermelhos. O óleo sagrado traçava o sinal da cruz nas solas e na parte superior do sapato, numa tentativa miraculosa de conjurar a aflição. E surpreendentemente, os sapatos vermelhos operaram como talismãs, e a epidemia da dança gradualmente cedeu. A maioria dos dançarinos, como se despertasse de um pesadelo, recuperou o controle de seus corpos, assim que a estranha enfermidade foi batizada de dança de São Vítor, pois o santo, em um ato milagroso, curou os dançarinos e cerrou o capítulo tenebroso que estava assolando a cidade. Mesmo após o fim da dança macabra, os enigmas da mania da dança persistem como sombra sinistra que desafiam os especialistas modernos. Mesmo em nossa área de conhecimento avançado, um véu de terror encobre a verdadeira natureza do surto. Alguns teorizam sobre a contaminação alimentar, porém essa explicação escorrega diante dos movimentos coordenados que penduram por dias, um espetáculo macabro que desafia qualquer lógica conhecida. Outros, em sua busca por uma explicação terrena, aventuram-se no território da epilepsia ou outras condições médicas, mas essas teorias também falham, pois aquilo era algo contagioso, que se propaga como uma praga sobrenatural. E pior ainda, uma sombra ainda mais obscura sussurra sobre a possibilidade de um culto profano, cujos membros ocultos nas sombras da Europa emergem a cada década para dançar e se divertir publicamente. No entanto, essa explicação falha também,
em desvendar a verdade, pois os dançarinos estavam longe de celebrar, pois eles se contorciam em agonia. E sobre um véu sombrio de uma era marcada por fome desesperadora, surtos mortais de varíola e lepra, e orfanatos aborratados pela miséria, 1518 emergiu como um capítulo terrível, até mesmo para os padrões medievais. A angústia penetrava nas entranhas da comunidade de Istambul, onde a crise persiste e desencadeava transtorno psiquiátrico em massa. O espectro do sofrimento alimentava o medo coletivo de uma maldição sobrenatural, onde a possessão se tornava uma ameaça real, enlouquecendo as mentes já atormentadas. E os senhores, com suas crenças supersticiosas e como sombras ancestrais, se erguiam, exercendo um poder enganoso sobre as mentes frágeis, convencendo as pessoas de que eram vítimas de forças além do seu controle. Mesmo que a suposta cura, ancorada na visita ao santuário e nos sapatos vermelhos, em adoração a São Vitor, reflete a desesperada busca por uma salvação divina, as almas atormentadas pela convicção de que apenas o santo poderia interromper a sua dança eterna, sucumbiram à fé cega. Sendo assim, nesse contexto de desespero, a teoria dos transtornos psiquiátricos como surto em massa emerge como uma lamentosa e clara explicação para a propagação da praga da dança e sua conclusão. Assim, o mistério que envolvia a praga da dança de 1518 é desvendada, revelando um horizonte sombrio, onde a mente humana, assolada pela aflição, sucumbe à sinistra dança da insanidade e às influências dos senhores daquelas épocas.